Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. O tema de hoje será: o raciocínio é o ponto final da verdadeira salvação da humanidade. Léo. O raciocínio é o centro positivo e consciente de tudo. E está no raciocínio a solução da vida e de tudo. No raciocínio está a volta de todos para o mundo racional. No raciocínio está a salvação verdadeira de todos. No raciocínio está o ponto final da vida da matéria. Com o raciocínio desenvolvido, todos de volta para o seu verdadeiro mundo. No raciocínio está o fim de todos na vida da matéria, porque com o raciocínio desenvolvido, todos voltam para o mundo racional. Sendo o raciocínio uma filial do mundo racional, porque são filhos do mundo racional e não daí dessa deformação racional. Então o raciocínio é o ponto mais alto da vida e o ponto mais elevado da vida. É o ponto mais culminante da vida, por o raciocínio ser de vida eterna no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. No raciocínio estão todas as soluções precisas e definidas de todo e de tudo nesse universo deformado e degenerado e poluído e sua criação. Porque tudo se derivou do mundo racional, porque esta deformação racional é derivada do mundo racional. E por isso, aí está raciocínio, racional. Racional, raciocínio. Porque raciocínio é derivado do mundo racional. De forma que no raciocínio encontrarão todas as soluções positivas e conscientes de um modo de vida equilibrado para sempre. No raciocínio encontrarão o eterno equilíbrio e no pensamento o desequilíbrio eterno, ou o eterno desequilíbrio. Raciocínio é o ponto fundamental da vida desta degeneração e deformação e poluição racional. Então, no raciocínio é encontrado tudo o que necessitam e precisam, por o raciocínio ser uma filial da voz suprema. E por isso, raciocínio, racional. Racional, raciocínio. Agora aí está a fase racional, a fase natural da natureza, a fase do desenvolvimento do raciocínio. No raciocínio é desenvolvido a evidência racional e no pensamento foi desenvolvida a evidência elétrica e magnética. Raciocínio é da meta final, que é o mundo racional. É a meta final dessa degeneração e poluição racional. Sendo o raciocínio o tudo do tudo da vida de todos. A solução real dessa deformação racional. Sendo o raciocínio o ponto culminante de comunicação com o mundo racional. Depois de desenvolvido, é ligado à energia racional. Depois de ligado, a energia racional está dentro do mundo racional. E dentro do mundo racional, recebendo todas as orientações precisas para ver o verdadeiro equilíbrio de todos na vida cotidiana, na vida da matéria. Esta vida provisória, que parece que tudo ser e na realidade nada é, porque tudo se acaba. E assim, na fase racional, a fase da volta de todos para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E hoje, todos conhecendo e sabendo o que é o raciocínio, o que é a fase racional e que é o que é o pensamento e a fase de animal racional. Bom, esse pequeno fragmento aqui, de uma parte da lição, ele dá uma definição aqui muito clara e muito completa sobre o que é o raciocínio. Que a gente vê aqui claramente que ele é o quê? É a verdadeira vida que nós carregamos, né? Conversando outras vezes, né, em momentos, em outras ocasiões com o Dr. Carlos, lembro dele me explicando algumas vezes assuntos na cultura racional e falando sobre as pessoas, né, que decidem viver só essa vida corpórea, que é essa forma que a gente tem aqui. Elas passam a vida, e foi até falado no programa anterior também, né,
que ela vive a vida dela ali. Quando ela vem com o privilégio de ter todos os setores da vida dela com um determinado equilíbrio, um determinado privilégio ali, né? Físico, econômico, psicológico, né? Social, todo um contexto ali que ela vem agraciada com isso. Às vezes ela vive aquela vida corpórea, acha que o mundo é isso mesmo, aprende uma cultura, né? Uma cultura não, tem um aprendizado muito superficial do que é essa realidade aqui, se contenta com aquilo. E aí lá perto do finalzinho da vida dela, né, quando começa realmente a aparecer a realidade, né, a realidade real, não num sentido de uma redundância, mas é porque existe essa realidade aparente e existe a realidade real. E a realidade real é fora disso aqui, né? A gente ouve muitas das pessoas falar: ah, a vida é uma passagem, então vamos viver, porque a gente não sabe quanto tempo tem, ah, vamos fazer isso e aquilo, né? Mas falam isso muito superficialmente, porque quando vem as passagens realmente, né, dolorosas, né, sacrificantes, e que muitas das vezes a pessoa fica indignada com aquilo ali, que não quer, né, de jeito nenhum passar por uma determinada situação, mas vem esses percalços, aí ela começa a cair um pouquinho na realidade e entra até em desespero. Porque tinha a ideia de que veio esse mundo aqui só para ser feliz, né, aquele conto de fadas, aquela história toda. Só que conhecimento mesmo, né, desenvolvimento, saber qual é a vida real, que é o raciocínio que a gente carrega dentro da gente, ela não conhece, né? E nesse raciocínio, ele tem tudo para nos proporcionar. Porque o raciocínio que está aqui em cada ser humano que existe, que ainda está na condição de humano, ele é anterior a esse mundo. Então ele já tem toda a carga de conhecimento, de entendimento dessa realidade aqui e antes dela acontecer, né? Como ele fala várias vezes aqui, ele ressalta aqui várias vezes nesse pequeno texto: racional, raciocínio, raciocínio, racional, né? E ele é anterior a tudo isso, né? Ele é uma filial do mundo racional, como ele falou aqui também. E mais um ponto para ser ressaltado aqui, quando ele diz aqui, ó, dentro do mundo racional, recebendo todas as orientações precisas para o verdadeiro equilíbrio de todos na vida cotidiana, na vida da matéria. Então, pelas coisas mais que possam parecer insignificantes aqui na nossa vida, quando você está ligado a esse conhecimento e está em desenvolvimento pleno, para todas as coisas pode ser as mais simples possíveis. O raciocínio ele toma a frente como um ponto orientador, porque aí você não tem erro, nem desgaste, nem perda de tempo com nada. Ele, né, de uma forma assim tenta mais clara para passar, ele otimiza mais ainda a sua vida. E esse otimizar significa o quê? Cada vez mais ir tirando o sofrimento, tirando as lapidações, tirando as dificuldades para você fazer uma determinada tarefa. Ele te ajuda a fazer com muito mais facilidade, com muito mais agilidade, e que nisso aí também está o exercício do conhecimento. No final das contas, você faz uma determinada coisa, seja mexer num carro, estudar um assunto aqui, preparar uma aula, atender um paciente, depois você vai parar e fala assim: caramba, eu tive uma desenvoltura nisso aqui, que correu tudo até mais do que eu inicialmente tinha para oferecer à pessoa, né? Ou naquela circunstância ali. Então isso aí é o raciocínio. Eu lembro que lá no comecinho, quando eu estava estudando, falava desse ponto de salvação, que é a parte principal, que o objetivo maior é o retorno, é a gente retornar com essas vidas racionais que estão dentro da gente para o nosso mundo de origem. Quando eu falava em salvação, aquilo ofendia o meu ego, né? meu intelecto, porque eu era muito resistente a tudo que se relacionava à religião, a seguir alguma coisa, né? Eu achava que a gente tinha que ter liberdade total de estudar o que quisesse, praticar alguma coisa e não ter que se integrar totalmente aquilo ali. Então eu falo assim: pô, eu tô pegando esse conhecimento, porque fala que não é religião, mas quando fala esses termos, né, que para mim soam como religiosos, salvação, e tudo mais, Deus, o verdadeiro Deus e tal, ficava aquilo ali
me doía ali no íntimo, mas eu falo assim, pô, mas no final da realidade, na realidade, né, é isso mesmo, entendeu? Porque a gente está em pleno aprendizado. Se não fosse as religiões, as seitas, as doutrinas, isso tudo, a gente não tinha condição de pegar esse conhecimento aqui. Então, assim, estudar cultura racional é um privilégio, é uma graciação que a gente tem, né, de ter vindo nessa vida e ter tido um esclarecimento, uma clareza, né, mental, intelectual, para entender o que está aqui e seguir, porque, né, tem um raciocínio que a gente precisa fazer ele voltar para casa, que é a verdadeira vida, e enquanto isso a vida corpórea aqui seguir dentro de um equilíbrio natural. E é isso. É verdade, tema lindíssimo. O raciocínio é o ponto final da verdadeira salvação da humanidade. De fato, esse termo salvação é da linguagem místico-religiosa, então vem muito carregado da religiosidade do animal racional que é inconsciente, né? Por ser inconsciente, ele tem medo de ser infiel à partícula da verdade que ele já conhece, e aí ele vai se fanatizando e fechando, e aí começam os atritos e os conflitos, e acabam tanto que tem a história do mundo muitas guerras religiosas, isso aí é incontestável. Então, racionalmente, a palavra salvação quer dizer retorno ao mundo racional, retorno ao mundo de origem, né? Isso o raciocínio é quem completa esse desenvolvimento, porque o raciocínio é o sétimo sentido, é aquela clara audiência do astral superior, né? A pessoa sabe o que vai acontecer, a verdade, o que é, o que não é, não tem mais dúvida. Primeiro a gente é intuído, depois é orientado, depois vai aumentando essa ligação, quando chega a abrir o canal de áudio, o raciocínio está todo desenvolvido. Então ele é de fato o ponto final, que para desenvolver a evidência, o aparelho todo, a máquina para levitação, tudo isso é na sequência, porque a pessoa tem que ter um equilíbrio interior, e o raciocínio é quem dá o equilíbrio interior, né? E outros sinônimos de raciocínio na Bíblia tem sinônimo discernimento e sabedoria. Eu gosto de citar isso por quê? Porque, de fato, essa parte místico-religiosa está muito instalada na grande maioria do povo. Mas ele fala que essa é uma salvação da ignorância, porque a pessoa tem algum conhecimento nessa parte, mas o que mais tem é mistério. Enigma, fenômeno, finito e transfinito, então o conhecimento é muito pouco. E a cultura racional, como a gente vinha conversando, ela dá uma sabedoria aparente, uma sabedoria artificial, que não faz ninguém se livrar do mal, né? Então, de fato, o raciocínio é filial da voz suprema, como diz esse texto. Tem outro que ele diz que é filial do mundo racional. E também nesse texto, ponto culminante de ligação ao mundo racional, né? A última virtude que a gente vinha perdendo, as virtudes, a última formou o raciocínio. Isso está no 72 do Histórico, página 17. E no 59 do Histórico ele diz que esse ponto, esse último ponto onde formou o raciocínio, mas formou o raciocínio em potencial, não estava desenvolvido. Esse ponto é que se desenvolve com a energia racional, agora na fase racional, potencializado, energizado ao máximo com a energia racional que a pessoa adquire e possui na leitura do livro Universo em Desencanto, porque é uma leitura diferente, é uma leitura reflexiva e alimenta esse raciocínio para ele se desenvolver e toma conta do aparelho todo. E começa a conversar dentro do eu, está no primeiro volume. Fala o que é, o que não é para a pessoa. Não é igual o pensamento é para lapidar, né? Então, faltou dizer só que na MPB, né, quem gosta disso, nosso irmão Ivan Marinho, MPB, mapa, planta e bússola. A bússola é o raciocínio. A bússola, eu já escutei isso de uma astróloga, muito boa astróloga, é o senso de orientação. Você para numa encruzilhada lá de uma estrada, você não sabe para onde vai, o seu raciocínio tem que dizer para onde que vai. Você quer ir para cá, quer ir para a cidade onde todo mundo fala a verdade, a outra vai levar para a cidade onde todo mundo fala mentira. Isso é do Enigma de Kaspar Hauser, né? Então, esse é o sétimo sentido, esse de fato é o ponto final, porque a pessoa chegando nele, ela sabe que não vai voltar mais a nascer nesse mundo. Cultura racional, universo em desencanto.
Então, eu gostaria de pegar aqui um gancho nas palavras anteriores, nas belíssimas palavras anteriores, lembrando que quando a gente vem aqui para a gravação, a gente costuma parar ali no local, numa padaria que tem próximo, para tomar um café, bater um papo, depois a gente vem para cá. E uma dessas paradas, o Léo, ele disse o seguinte para mim, eu falei isso até no programa Voz Racional, que a gente faz também um programa Voz Racional, de segunda a sexta, de 18 às 19 horas, na Rádio Tropical AM 830.com. E ele disse o seguinte, Bira, vai chegar uma época que os seres vão nascer já com raciocínio desenvolvido, assim como já nasce com o pensamento desenvolvido. Ninguém pede para desenvolver o pensamento. A criança já nasce com o pensamento, claro que ele vai desenvolvendo com o tempo, ou seja, ela já nasce com o pensamento. E vai desenvolvendo com o crescimento, biologicamente, com a educação, aquilo tudo que todo mundo sabe. E com a imaginação também, ela não pede, a criança não pede para imaginar nem para pensar. Então vai chegar uma hora que ninguém vai pedir para raciocinar. Já vai nascer com o raciocínio. Aí vai crescendo, naturalmente, ele já está ali, aquela sementinha, já ela vai desabrocha de uma forma natural. Então está no raciocínio todo o potencial humano. Esse é até um tema de um outro vídeo aqui do programa Terceiro Milênio. Está no raciocínio todo o potencial do ser humano. E qual é o potencial do ser humano? Aí é que está. Esse é um dos objetivos do sistema educacional, de toda a educação moderna do mundo inteiro, é desenvolver o verdadeiro potencial humano. E a cultura racional desenvolve esse potencial humano de uma forma bem natural. E esse potencial humano é tudo que, mais do que isso que tudo foi falado anteriormente, é a evidência racional, ver os habitantes do mundo racional, ver os seres espirituais, conversar com eles, receber as orientações, ter uma outra visão além dessa eletromagnética, é ter o poder da levitação, que vai ser algo natural, levitar mesmo, literalmente, flutuar com esse corpo mesmo, esse corpo físico, material, já não vai ser um corpo já eletromagnético. Enfim, é ter uma potencialidade jamais imaginada pelo ser humano. O ser humano comum, eu digo, ou seja, o ser humano que está acostumado a pensar e imaginar. Os seres futuros já vão nascer com esse potencial. É o potencial racional, que o racional superior chama de raciocínio. Ele diferencia, o autor do livro do Universo de Desencanto, diferencia pensamento, imaginação e raciocínio. Raciocínio é algo superior ao pensamento e à imaginação. É o equilíbrio verdadeiro do ser humano. Dá uma diferença mesmo grande, enorme, uma janela bem grande do que é pensamento, do que é imaginar e do que é raciocinar. O raciocínio, podemos dizer até que é o raciocínio verdadeiro, que dentro do campo nosso material, a gente pensa e imagina que está raciocinando, acha que pensamento e raciocínio é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Raciocínio vem de cima e o pensamento vem de baixo. De cima mesmo, literalmente está em cima, um está embaixo. Essa eu gostaria de falar, estava aqui na minha garganta aqui. O raciocínio é o equilíbrio eterno. O pensamento é, como diz o racional superior aqui, como Porfírio dizia, como é que é a palavra? Paradigmático, né? Alguma coisa assim, né? Parafraseando, né? Parafraseando, lembrei agora aqui do Porfírio. O raciocínio de cima é o equilíbrio eterno e o pensamento é o eterno desequilíbrio. Muito obrigado. Doutor Carlos, rapidinho aqui. A gente fala da última virtude, mas a última virtude ela é a primeira. É a primeira para começar o retorno, é a primeira para fazer o loading program, para carregar de energia racional a máquina do raciocínio, carregar de energia racional a áurea toda, o aparelho. Aí ela volta. Então ela é a primeira, por isso que é o ponto final da verdadeira salvação da humanidade. Então ela é a primeira e a última, né? E torna a primeira de novo, né? Palavras do racional. Com o desenvolvimento do raciocínio está feita a união de toda a humanidade universalmente, de paz, amor e fraternidade e de concórdia universal. Se você gostou do nosso programa, dê um like, se inscreva no nosso canal. Salve!